Fala pessoal do YouTube, combatendo o ateísmo militante no nosso primeiro vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos responder este cara chamado Jason Ferrer. Jason Ferrer, ele é um militante ateísta, no YouTube. O pessoal, o Antônio Miranda, o pessoal aí, tudinho. E não só ele é um militante ateísta, como também ele é um miticista. Miticista, para quem não sabe, é uma periodicidade de pessoas que dizem que Jesus é um mito. Ele não existiu, que não existem provas acadêmicas de que Jesus existiu. E ele sempre alega em seus vídeos que não existe nenhuma prova acadêmica de que Jesus existiu. Mas eu vou refutar esse camarada aqui, tá certo? E vamos provar sim que Jesus de fato existiu. Vamos aqui nossa primeira prova. Peraí. Nós temos aqui o historiador romano Flávio Josefo. Ele escreve isso aqui sobre Jesus, que fala que naquele tempo surgiu Jesus, que era um homem sábio, que ele realizou obras maravilhosas, que ele era o Cristo, que muitos judeus e gentios eram seguidores, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele apareceu ele vivo, que os profetas profetizaram sobre ele, etc. Tudo está aqui no texto. O que é que acontece? Os ateus, os céticos dentro da academia, eles dizem que essa passagem foi uma adulteração. Isto porque Flávio Josefo, ele era um judeu romano. E ele jamais iria fazer uma alegação dessas. Porém, meus amigos, o problema está aqui, que ele disse que ele era o Cristo, que ele ressuscitou ao terceiro dia e tal, ele era o Messias e tudo. Só que aí o que acontece? O Antônio Miranda, junto com o Ferrer, eles fazem uma alegação muito mentirosa, dizendo que o consenso acadêmico diz que o texto é completamente falso. Mentira. Este texto tem dividido a academia. Se de fato não houve adulteração ou não houve. Porém, meus amigos, mesmo se houver adulteração, não muda o fato de que Josefo mencionou Jesus. Até porque o consenso acadêmico diz que Josefo mencionou sim Jesus. Pode ter havido algumas adulterações em alguma parte do texto aqui, mas Josefo mencionou Jesus. Como você sabe? Como esse acadêmico sabe disso? Vamos lá. Nós temos aqui um achado acadêmico do século 9. Que achado é esse? Foi um manuscrito árabe do século 9. Um manuscrito, uma tradução de Flávio Josefo do século 9, feita por árabes muçulmanos, que faz um texto completamente neutro e que prova assim que Josefo mencionou Jesus. E não somente nós temos Flávio Josefo, nós temos também Tácito, que também mencionou Jesus. Tácito fez essa seguinte declaração: para acabar com os rumores, ele fala o seguinte, que houve um incêndio em Roma, né, naquela época, e houve um incêndio em Roma, que geralmente acontece, vários anos acontecia em Roma. Aí o que aconteceu? Começou a surgir boatos de que foi Nero que
tacou fogo em Roma. Aí o que é que aconteceu? Nero foi lá e puniu alguns cristãos. E no final ele cita aqui que o cristianismo foi fundado por Cristo, que foi que deu o nome cristão. E cita aqui, foi condenado à morte por Pilatos durante o reinado de Tibério, né? E o que é que os ateus eles dizem? Que essa passagem aqui foi adulterada, porque os pais da igreja não mencionam essa passagem. Porém, meus amigos, não faz sentido essa alegação. Porque, pelo simples fato do seguinte, Nero não estava perseguindo cristãos. Ele simplesmente puniu alguns. E se você olhar o texto por completo, que eu peguei só um texto aqui, que eu não estava conseguindo achar o texto. Mas eu li o texto aqui e fala o seguinte, que alguns cristãos confessaram, tá certo? Ter incendiado Roma, alguns cristãos confessaram. E por isso Nero puniu alguns cristãos. E fala que não faz sentido o texto não ter sido adulterado, porque se você ler o texto, né, Tácito cita muito negativamente os cristãos. Diz que os cristãos eram rodeados pela sua atrocidade, que era uma superstição perniciosa e etc. Então não faz sentido o cristão adulterar isso. Algum interpolador fazer isso, cristão fazer isso. E não somente isso, por que é que os pais da igreja iriam citar este texto de Tácito, sendo que ele justamente humilha a religião cristã? Ele ia propagar negativamente, sendo que o objetivo dos pais da igreja era propagar o evangelho. E eles não iriam pegar esse texto para usar negativamente a religião cristã. Então, não faz sentido isso. Não só nós temos Tácito. Então, para terminar, Tácito mencionou-se Jesus. Então é uma prova sim de que Jesus existiu. Vamos mencionar aqui, pegar aqui esse outro historiador antigo. Nós temos aqui outro historiador do primeiro século, Maga de Bar Serapião, que faz o seguinte, que também menciona Jesus. Ele não menciona o nome de Jesus, mas ele menciona aqui que os judeus eles condenaram o rei deles à morte, né? Que por causa disso veio o castigo da invasão romana a Jerusalém. E Maria de Bacerapião também menciona que este rei dos judeus, ele ainda vive por causa de seus ensinamentos, que pode ser o seguinte, a Bíblia. Então, veja aí, o texto completo aqui está para vocês lerem aqui. Pode dar uma parada no vídeo se quiserem. E não somente temos Flávio Joséfo, Tácito, Maria de Bacerapião mencionando Jesus. Nós temos também Luciano Samostra também, que menciona Jesus. E temos Júlio Africano também. E Joséfo também menciona Jesus mais 2 vezes, não somente naquela. Foi quando também fala de Tiago, o irmão de Jesus, que o sacerdote, se não me engano, o procurador de Roma, condenou Tiago à morte. E José menciona que Tiago era o irmão de Jesus e menciona que ele era chamado o Cristo. E Flávio José também menciona Pedro também e chamou ele de Jesus e chamou ele que ele era amigo de Jesus, chamado o Cristo, certo? E outra prova, e temos também provas arqueológicas de que Jesus existiu, como aqui foi achado na primeira década do nosso primeiro século, foi achado na primeira década do século 21 o ossuário de Tiago, o irmão de Jesus, que houve muita polêmica quando foi achado, dizendo que foi falsificado, não sei o que, mas depois, como vocês estão vendo aqui na matéria, foi confirmado
durante muitos anos de investigação de que o ossuário é sim de fato do primeiro século pertence a Tiago, o irmão de Jesus. Isso porque está escrito lá onde foi encontrado o ossuário, Tiago, o irmão de Jesus. Então nós temos provas históricas e arqueológicas sim de que Jesus existiu. E é por isso que nenhum historiador dentro da academia duvida que Jesus existiu. Existem muitas provas, até o ateu, presta atenção, até mesmo um ateu cético, Bart Ehrman, diz que são muitas evidências de que Jesus existiu. E que isso não é nem debate dentro da academia. A grande maioria dos historiadores concordam que que Jesus existiu. E é um consenso acadêmico de que ele existiu. E somente uma minoria dentro da academia, né, que é chamada de miticistas, que discordam da existência de Jesus. Mas a grande maioria dos historiadores, até mesmo ateus, concordam sim que ele existiu. Então, meus amigos, é isso daí. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.